Olá, meus amigos concurseiros. Hoje uma novidade, uma atração para todos vocês. Estamos disponibilizando, em parceria do professor Ricardo Conzatti e do CETEC, um aulão de todo o conteúdo da administração e gestão pública, exceto a parte orçamentária, no concurso do TRT para técnico judiciário. Então, queremos poder oferecer para vocês, nessas 3 horas, uma revisão geral de todo o conteúdo que foi coberto. Um grande desafio, diga-se de passagem. Conteúdo vasto, o TRT, o pessoal da FCC não perdoou e cobrou uma série de assuntos teóricos difíceis, complexos, mas que nós temos o desafio e a necessidade de compreender e chegar com convicção no dia 13 de setembro, marcar e pedir passagem para a nossa aprovação. Então, em se tratando de uma revisão, é importante destacar algumas coisas. Por exemplo, o pressuposto, a premissa básica de que eu parto é que você, de alguma maneira, já explorou esses conteúdos todos da administração ou da gestão pública e você tem uma base suficiente para que nós, então, nesse aulão, faça o link e te dê maior confiança. A outra coisa é, um objetivo que temos deste aulão é relembrar alguns conceitos e fazer o alinhamento entre aquilo que você sabe e aquilo que, de alguma maneira, a banca espera de você. Então, relembrar conceitos e fazer o alinhamento é uma das nossas propostas. E, por fim, essa revisão, então, geral de conteúdos teóricos, né, que você deseja refinar. Está ali, de alguma maneira, aquilo que nós devemos fazer nessas 3 horas e eu tenho certeza que ajudará muito. Vamos juntos, vamos começar a descobrir e percorrer todos os passos da administração pública e gestão pública para o concurso do técnico judiciário do TRT Rio Grande do Sul. Pois bem, pessoal, o primeiro conteúdo que o TRT te cobrou foi processo organizacional. Processo organizacional, nós que somos do mundo da administração, conhecemos melhor como processo administrativo. Ao mesmo tempo, o pessoal da FCC pediu um nome diferente, processo organizacional, para tratar do processo de gestão, o processo administrativo, mas exigiu 5 funções ou 5 elementos da administração que não são muito corriqueiros no próprio concurso. A própria FCC, em outros concursos, pediu outros elementos, mas este no TRT pediu, por exemplo, dentro do contexto do processo, comunicação e avaliação. Muito raro pedir isso dentro do processo organizacional. E, ao mesmo tempo, cortou uma função extremamente importante, que é a função organização. Ou seja, o mais comum de encontrarmos é planejamento, organização, direção ou liderança e controle. A banca optou por assim nós iremos desenvolver. Então, seria muito comum, numa aula normal, nós verificarmos essa estrutura básica. Uma estrutura de planejamento, uma estrutura de organização, de direção ou liderança e de controle, ou seja, o ciclo da gestão. Se nós quisermos conceber a gestão de qualquer empreendimento ou até da vida pessoal, nós planejamos, definimos o que queremos, né, a partir do presente em direção ao futuro, o futuro este no médio, no curto ou no longo prazo, enfim. Nós organizamos os recursos todos, dividimos o trabalho, agrupamos o trabalho, nós dirigimos os esforços todos. Se for uma empresa, nós conduzimos a ação, a transformação daquilo que o planejamento definiu teoricamente, enquanto objetivo, daquilo que foi organizado, mas nada aconteceu ainda, e vamos para a ação, na direção. E depois nós controlamos, para verificar se aquilo que foi executado está de acordo com aquilo que foi previsto. Se sim, reforça, se não, propõe a correção do processo, de modo que tu, então, no próximo ciclo, possa alcançar os teus objetivos. Ok, esse é o normal. Porém, a banca exigiu que nós entendêssemos isso de uma outra maneira. Ou seja, eu começo definindo o meu planejamento, parto do pressuposto, mas não está sendo cobrado nesse momento, que eu organizei os recursos, eu devo me comunicar com toda a força de trabalho, com toda a organização, com todos os colaboradores, a diretoria, a gerência, há que haver um alinhamento de comunicação, internamente eu chamo de comunicação interna, com o mercado pode ser uma comunicação
institucional ou ainda mercadológica, embora tu possa ter uma comunicação institucional também no âmbito da própria organização, mas enfim, você estabelece o processo de comunicação para dar sincronia, coordenação de todas as atividades e fazer com que as pessoas todas, né, direcionem-se para os objetivos definidos no planejamento. Saindo disso, nós vamos então para a direção. Direção é a transformação, é colocar em marcha, é dirigir o processo, é motivar as pessoas para agirem. E o controle, já falamos, para garantir que o planejamento aconteça tal e qual. O que é importante para esse momento no revisão, nesse aulão? É importante que vocês saibam as palavras-chave de cada função. A FCC, ela gosta disso, ela gosta que você saiba quais são as palavras ou expressões que representam aquela função. E quando nós soubermos essas palavras, nós aproximamos muito do acerto. Nós aumentamos em muito a nossa capacidade de acertar a questão. Por favor, pessoal, falou em planejamento, tu fala em decisão, definição de quê? Da missão organizacional, se estivermos falando de planejamento estratégico, da visão organizacional, se estivermos falando de planejamento estratégico, de objetivos e metas de qualquer planejamento, definir objetivos, definir metas. Então, missão, visão, objetivo, metas, prioridades, tudo isso diz respeito à função planejamento. Por favor, mentalizem isso. Além de definir metas, objetivos, prioridades, ou seja, definir o que quero, compete ao planejamento também definir como quero. O como é a estratégia, é o caminho, é o padrão de trabalho, os meios para alcançar os objetivos. Isso também pertence à função planejamento. Então, planejamento é o que quero, objetivo, metas, visão, prioridades. Como quero, os meios, os caminhos, são definições acerca, então, de objetivos e os recursos necessários. Dado meus objetivos, quais são os recursos necessários? Quais são os recursos que eu tenho? Qual é a minha situação atual? Qual é o diagnóstico da situação presente que permita eu traçar a estratégia, o caminho, para a situação futura de objetivo? Isto é planejamento. Planejamento também tem a ver com desenvolvimento, definição de premissa, de cenário de condições futuras. Eu posso querer estabelecer uma ideia de como será o futuro. Como é que será o ano 2016 do ponto de vista econômico? Eu posso ter 3 cenários, por exemplo, um cenário mais otimista, 2016 será melhor do que este ano de 2015. Eu posso ter um cenário realista, não, 2016 será tão difícil quanto é este ano. Eu posso ter um cenário pessimista, 2016 será pior ainda do que foi 2015. Olha, para cada cenário, um caminho, uma estratégia, às vezes até um objetivo diferente. Então, isso tem a ver com planejamento. Estas palavras, esse entendimento, dá a você uma cobertura muito boa para acertar essa definição. Bom, quando eu saio, então, da função planejamento é uma função importante e a primeira das funções. Inclusive, tem um dos princípios do planejamento, é que o planejamento tem uma precedência sobre as demais, porque tanto a organização, quanto a direção e o controle só acontecem porque algo foi planejado antes. A gestão pressupõe o planejamento em primeiro plano. Não que ele seja o mais importante, não é isso, mas ele é a primeira etapa. Bom, quando eu saio do planejamento, vamos pensar, eu tenho que organizar os recursos. Dividir o trabalho, agrupar o trabalho, dizer quem manda aqui, quem manda ali, quem responde pelo marketing, quem responde pelo RH, pela produção, relações de autoridade, subordinação. Ok, mas isso não foi nos pedido no processo organizacional do TRT. Então vamos direto do planejamento, pensando que o planejamento é papel, definições no papel, não saiu do papel ainda. A organização seria a organização do espaço, dos recursos materiais. Vou deixar, vamos supor, planejamento de vendas, de uma equipe de vendas. A organização seria a equipe A para cá, a equipe B para lá, a equipe A, Zona Sul, a equipe B, Zona Norte, a equipe A fica com o carro, a equipe B fica com a moto. O que é isso? Dividir os recursos, agrupar as pessoas, dizer quem é o líder, quem manda, quem se submete. Isso é organização.
Mas aí nós saímos então do planejamento e vamos para a comunicação. A comunicação ganha contornos. Eu posso pensar a comunicação então, uma comunicação interna, a força de trabalho toda. O que é uma comunicação interna? É a comunicação entre as pessoas. Formal ou informal, existe uma comunicação informal entre as pessoas, assim como existe a comunicação formal. A comunicação formal, podemos pensar, é a comunicação através do e-mail. Ah, mas o e-mail não seria informal? Não, a forma de escrever o e-mail tem um caráter mais informal, mas o e-mail é formal, ele fica registrado, ele serve inclusive de prova jurídica, se for o caso. E-mail, mural, memorando, circular, intranet, registros, isso tudo faz parte da comunicação formal dentro de uma empresa. E tem a comunicação informal, que são as relações, inclusive entre o chefe e o subordinado, entre os colegas de trabalho, e quando destoa um pouco dessa ideia da organização, até os boatos são comunicação informal, até indesejada. A comunicação, ela pode ser pensada da seguinte maneira também, é uma comunicação do chefe para o subordinado. Eu diria que é uma comunicação descendente. Do subordinado para o chefe, uma comunicação ascendente. Agora, a comunicação também entre as pessoas do mesmo nível, uma comunicação horizontal. O desejo hoje a ideia de comunicação é que a comunicação ela é para qualquer dimensão. Historicamente e tradicionalmente, a comunicação prioritária era a descendente. O chefe manda, o operário obedece, cala a boca e deu. Isso é o tradicional. O moderno são os múltiplos caminhos da comunicação. Ok? Então, palavras-chave para nós pensarmos em comunicação. Comunicação, uma primeira definição, é um processo pelo qual uma ideia é transmitida de uma fonte para um receptor, com a intenção de modificar seu comportamento. Pô, Ricardo, não entendi. Pessoal, existe a teoria da informação, a teoria da comunicação, que pressupõe o seguinte. Primeiro, comunicação, entre outras definições, diz que é pôr em comum. Comunicare, pôr em comum. A comunicação tornada comum entre o emissor, quem está emitindo a informação, e, a partir do processo, quem está recebendo. Se houver o entendimento do que o emissor quis dizer e o receptor, de fato, entendeu aquilo, houve uma comunicação. Diríamos até que a comunicação foi eficaz. E quem garante isso é o receptor. O receptor é aquele que garante a eficácia, porque ele entendeu tal e qual o emissor quis. Então, o processo de comunicação é isso, é algo que eu quero dizer para que aquele que receba, e receba entendendo de forma que eu queria, ou seja, de forma eficaz, ele de alguma maneira, ele vai ter um tipo de ação, ou omissão, mas sobretudo um comportamento, de fazer ou deixar de fazer. A intenção de comunicar é de informar, para que a pessoa então, a partir daquela informação, faça alguma coisa. Nós iremos ver que comunicação tem a ver, então, com alguns elementos. Já falamos, interna, comunicação mercadológica, uma comunicação externa voltada para o cliente, na venda de produtos, a comunicação institucional, que pode ser interna, ou a comunicação institucional externa, através da assessoria de imprensa, relações públicas, cuja proposta da comunicação institucional é de repassar os valores, repassar quais são os princípios, as crenças, a ideia de responsabilidade social da empresa, ambiental. Ou seja, a comunicação institucional é a empresa com a sociedade em que ela convive. Exemplo clássico do Grupo Zafari, que faz muito bem a sua comunicação institucional, principalmente em épocas festivas, Dias das Mães, Dias dos Pais, Natal, Dia das Crianças, uma comunicação institucional, ok? Esses três tipos de comunicação, interna ou administrativa, mercadológica e institucional, dão a ideia de uma comunicação integradora. Bom, ok? Comunicação descendente, ascendente ou transversal ou horizontal. Vimos isso. Vimos agora, estamos vendo, que a comunicação tem elementos. O emissor, quem representa a fonte da informação, a origem da informação. Essa informação, ela é propagada através de uma mensagem. Essa mensagem, muitas vezes, e aqui nós temos um exemplo típico, ela tem que ser codificada. Neste caso, através de um canal, ela é codificada em 01, 01, 01, números binários da tecnologia, que serão decodificadas pelo canal e passando a mensagem tal e qual eu estou repassando a vocês. Então, emissor, mensagem, codificação,
o canal que faz a transposição da informação na mensagem, a decodificação, a mensagem volta e o receptor. O receptor, neste caso, então, é aquele que virá fazer o entendimento. Agora, o entendimento ele dá conforme o conjunto de coisas que permeiam o seu campo psicológico. Nem tudo que eu digo ele entende exatamente, porque houve nesse período, houve a possibilidade, né, de haver muitos ruídos. Entre o que eu digo e o que você entende, existe uma série de coisas acontecendo, que nós chamamos de ruídos. Outros profissionais chamam de interferências, como, enfim, não vem muito ao caso separar uma coisa da outra, mas o fato é que pode haver ruídos a todo momento, em todos esses elementos pode haver ruído. Pode haver um ruído no emissor. Eu tenho dificuldade de me fazer entender, a minha dicção, a minha oratória talvez não seja tão boa, ainda mais quando é um aulão que tem que ser rápido. Ok, então há um ruído no emissor. O ruído pode estar na mensagem, principalmente se for uma mensagem escrita. Eu estou escrevendo para vocês com o próprio punho, uma mensagem, ninguém entende a minha letra, pode estar na mensagem. Pode estar na codificação, porque truncou o arquivo e na hora de ser decodificado, o artigo vem todo truncado. Pode ser no canal, a própria ideia da internet, eu estou falando e está dando as pausas, está dando as trancadas. É um ruído, isso atrapalha, isso perturba. Você acaba até desistindo daqui a pouco de assistir uma aula por conta dessas paradas. Ou seja, e o ruído pode estar inclusive no receptor. O receptor tem uma dificuldade de entendimento, ele não escuta bem, ele não interpreta bem o significado. Ele veio de Portugal, o português dele é de Portugal, não é o português brasileiro. E eu aqui, gaúcho, falando para ele que não conhece algumas palavras. E eu não tive o cuidado de evitar certas palavras, então eu, de alguma maneira, criei esse problema, e ele, sobretudo, também por conta de não ser aqui, haver essa diferença entre o receptor e o emissor na questão semântica de linguagem. Bom, pessoal, o fato é que você tem que saber isso. Comunicação passa por esse tipo de entendimento, entre o emissor, mensagem, codificação, canal, decodificação, mensagem, receptor. Como é que eu sei que o receptor entendeu bem? Como é que eu saberia se tu entendeu bem? Se você me desse um feedback, você pudesse enviar um e-mail e dizendo, professor, eu entendi o que tu está dizendo. O feedback é parte do receptor voltando para a origem no emissor, de modo que o emissor possa saber se houve ou não o entendimento. Feedback. Outros elementos existem no concurso, por exemplo, a redundância. Redundância significa repetição. Está dando um barulho ambiental ali e você não está entendendo, imagina que seja uma aula presencial, está dando um barulho ali fora, a ideia da redundância é a repetição. Para que serve a redundância? Para evitar que o ruído, né, se sobreponha. Então eu repito, é um outro elemento. Ok, pessoal? Estas são palavras, essa questão de ser transversal, de ser horizontal, vertical, ou seja, ascendente, descendente, tudo isso é importante para nós mentalizarmos a segunda função. Depois, comunicação pode ser interna, institucional, mercadológica, já foi. Formal ou informal, já foi. Comunicação ascendente, descendente e horizontal, por favor, já foi. E ali, processo de emissor, mensagem. Pessoal, então essa explicação rápida, percebo que eu estou sendo rápido, porque é um aulão, é uma revisão geral, importante para você. Essas palavras têm que estar mentalizado, pessoal. Ok, planejamento, comunicação. Agora nós vamos para a ação, para a direção, para a liderança, para conduzir o esforço, para fazer as coisas saírem do papel e irem para a prática. Palavras-chave de quem lidera um processo, palavra-chave de quem dirige uma organização. Motivação, comunicação. A comunicação também está dentro da direção. Motivação, comunicação, liderança, orientação, resolução de conflitos, negociação. Todas essas representam palavras-chave para direção. Falou em direção, está falando de comunicação, motivação, influência, persuasão, resolução de conflitos, negociação, orientação. Gravem estas palavras. É na direção que existe uma relação muito próxima e muito próspera, é isso que se espera, entre quem dirige e os subordinados. O Chiavenato, que é um autor tradicional da administração, ele costuma dizer que esta
função entre todas as outras é a mais interpessoal, ao passo que as outras têm um caráter mais impessoal, ok? Imagine então que no planejamento eu defini o que quero e como quero. Eu comuniquei com todo o mercado, faço a comunicação contínua sempre, e eu organizei os recursos, não cai para vocês exatamente essa questão, mas organizei os recursos, e comandei as pessoas estão executando. Se eu fosse fazer uma analogia com o tal do PDCA que você estudou, o planejamento é o pleno, a comunicação e a direção é o do, é a execução. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que controlar para ver se aquilo que foi executado está de acordo com aquilo que foi planejado. Se o que eu desenvolvi, eu executei, eu dirigi, eu liderei, aconteceu tal e qual o planejamento, eu tenho a execução e o planejamento 0 a 0. Eu planejei 100, eu executei 100, 100%. O que o controle faria? O controle chegaria a essa conclusão, porque é ele que faz a comparação, é ele que monitora os resultados, ele chegaria a essa conclusão de que está bem, continua assim. Roda o PDCA, roda o ciclo de gestão, continue assim. Vamos pensar o contrário? Eu planejei 100, eu organizei os recursos, eu comuniquei todo mundo e comandei o espetáculo, liderei o processo, orientei as pessoas todas. Chegado o período de acompanhamento, planejei 100, só deu 80. Se só deu 80, é sinal de que resultado sobre planejamento, 80 sobre 100, 80%. O que o controle apontaria? Diria o seguinte: ao estabelecer um padrão de acompanhamento todo mês, e a meta daquele mês é 100, e só deu 80, o controle diria: tu ficou aquém, tu ficou abaixo. Se continuar assim, no final do período, por exemplo, de um ano, tu não vai atingir o teu objetivo, porque tu não conseguiu atingir nem a meta. A meta é um desdobramento do objetivo. Tu não vai conseguir atingir o teu objetivo. O que o controle está te dizendo? Ele está apontando a necessidade de ações corretivas. Ele propõe ações corretivas. Ele chega para o tomador de decisão, para o gestor, e diz: olha, eu não sei o que aconteceu, mas há um problema. Ou de direção, faltou motivar e liderar o processo, não sei. Ou poderia saber, dependendo dos dados. Ou faltou organização, dividiu mal as equipes, ou a comunicação foi truncada, não teve sincronia, ou está superestimada essa meta. Essa meta é muito superestimada diante do cenário de crise que nós temos. O fato é que o controle, ele visa, olha só, o controle visa garantir que o planejamento aconteça na medida em que ele vai monitorando e comparando. E, por favor, pessoal, muito comum nós dizermos que o controle é uma função para garantir que o planejamento aconteça, executando 4 etapas. Primeiro, define um padrão, unidades mês. O objetivo é no ano. Eu posso definir um padrão, um indicador ali, unidades mês. O padrão é, todo mês eu estabeleci uma meta. 100 é daquele mês que nós estávamos dando exemplo agora. O que eu vou fazer no final de um ciclo, no final de um mês, já que o padrão é de mensuração, o padrão de desempenho de ser mensurado é todo mês, foi esse o padrão definido, ao final daquele mês era 100, deu só 80. Então o que eu faço? Defini o padrão, monitorei. O que é monitorar? Acompanhar, coletar os dados. Coletei. Qual é a terceira etapa? Comparei. Comparei o quê? Resultado efetivo com o planejado, 80 sobre 100. Comparei. Na conclusão da comparação, aquém, além ou igual. Se for além ou igual, beleza, continue assim. Se for aquém, ação corretiva. Propõe ação corretiva, tá? Então, pessoal, processo organizacional é isso. O aulão é bem rápido mesmo. Espero estar contribuindo com vocês, ok? Vencida essa etapa, vamos ver uma questãozinha aqui, rapidamente, sobre processo organizacional. Caiu, TRT 2010, FCC, uma questão sobre isso. A questão dizia o seguinte: o processo administrativo possui 4 funções básicas. Percebo que nesse TRT, possivelmente não foi do Rio Grande do Sul, deve ter sido um TRT de outro estado, acabei não pegando aqui, porque o do Rio Grande do Sul está repetindo o que foi da outra vez, mas ele traz o tradicional, planejamento, organização de gestão e controle. O próprio FC, ou seja, a própria banca trouxe de outra maneira. Planejamento, organização de gestão e controle. A função controle, e só o que importa por agora, é um processo cíclico, composto de 4 fases.
Quais são as fases que nós vimos? Define o padrão, mensura, compara e corrige. Define o padrão, mensura, monitora, acompanha, compara, corrige. Esses são as 4 etapas do processo de controle para garantir que o planejamento aconteça, ok? Mas vamos lá, vamos usar da ideia que eu passei para vocês, das palavras-chave. Vem lá, alternativa A. O controle é um processo cíclico composto de 4 fases. Aí eu começo a ler. Análise dos resultados. Bom, o controle pode fazer análise dos resultados, ok. Definição de metas. Opa, controle não define metas. Quem define metas é planejamento. Já cortaria a questão. Claro que se tivesse tempo, eu leria o resto para ter mais convicção. Nós aqui não temos tempo, já vamos cortar. Definição de metas é planejamento. Veja a importância de saber palavras-chave ou expressões-chave. Definição de objetivos na B. Claro que não, definição de objetivos não é controle, então não é uma etapa do controle. É uma etapa do planejamento. Corta B também. Acompanhamento da execução. Olha, de alguma maneira o controle se envolve com isso. Identificação de inconformidades. Olha, de alguma maneira o controle também se envolve com essa identificação. Definição de novos processos. Pessoal, quem define novos processos é o planejamento. É lá que tu está concebendo a tua estratégia. Lá, por exemplo, novos processos pode ser uma estratégia para alcançar um objetivo. Então, isso não é controle. Quem define novos processos não é o controle. Implantação também não é o controle. Implantação é a direção. Então, a C está fora também. Monitoramento dos processos definidos. Olha, queira ou não, o controle monitora. Identificação de inconsistências. Claro, também o controle faz isso. Implantação. Não, implantação não. Implantação é direção. É quem executa a implantação daquilo que foi definido no planejamento. E a avaliação? Bom, avaliação sim, avaliação tem a ver com controle. Eu posso estar avaliando resultados no curto prazo, no médio prazo, mas isso é controle. A avaliação seria ligado a controle. Fazendo só um parêntese, eu não falei muito de avaliação para vocês, porque em se tratando de processo organizacional, em se tratando de administração, nós não usamos muito a ideia de avaliação. A avaliação, nesse caso, ela é bem atendida por controle. Muito embora a avaliação é termo utilizado mais nas ciências políticas, nas políticas públicas, quando eu quero avaliar, né, o impacto das políticas públicas, a efetividade das políticas públicas. Então, a avaliação é mais, vamos dizer assim, da ciência política, da área do direito, né, quando estuda a administração pública, do que da administração. A administração nós somos acostumados a falar em controle. Não que não tenha expressões de avaliação, por exemplo, quando tu estuda treinamento, o treinamento tem uma avaliação lá, que tu faz uma avaliação se o treinamento deu certo, se o treinamento cumpriu com o seu propósito, se não cumpriu, aí tu faz a avaliação de reação, que é o grau de satisfação com o curso, a avaliação de impacto, que é a efetividade do treinamento, se ele transformou a realidade. Menos, tá, pessoal? Não importa, não vamos desfocar. Controle. E aí tu vai para a alternativa E, que fala estabelecimento de padrões. Opa, eu já vi isso em algum lugar, que é a Venato. Monitoramento ou monitoração do desempenho, comparação com o padrão e ação corretiva, de cara, estudando o que é Venato, que é quem mais cai nos concursos, você teria acertado por exclusão de todas as outras, ou apenas por saber a E, ou por exclusão das outras, porque tu sabia o que é planejamento, o que é direção, as palavras-chave. Ok? Resolvida a questão, liquidada a questão. Bom, ainda outra questão, só que agora na área da comunicação, porque entendo que a comunicação foi tratado como algo importante, porque ele fala comunicação dentro do processo organizacional, e mais adiante no teu material fala em comunicações e redes organizacionais, então quis também trabalhar um pouquinho isso. Vamos lá, FCC, assistente administrativo, os componentes essenciais da comunicação humana são: vimos que mensagem é, confirmação não vimos, abertura não vimos, destinatário poderia entender como receptor, ok? E fecho, fechamento, não vimos. Signos, não vimos. Sinais, não vimos. Elementos, termo mais genérico. Código, vimos. Avaliação, não vimos. Receptor, vimos. Feedback, vimos. Assinatura, não. Ruído, sim, vimos. Barreiras e ruídos têm semelhança, né? Barreiras físicas, semânticas, do ambiente, psicológicas, enfim. Mas assinatura, não. Emissor, vimos. Código, vimos. Entrada, saída, isso é mais na área de processos.
sinais não vimos. Emissor, receptor, mensagem, código e feedback. Todos esses a gente viu, ok? Todos esses viu? Letra E, a tua resposta. Outra da FCC aqui, pessoal. O processo de comunicação. Aqui já é a comunicação não enquanto o processo emissor, receptor, mas é a comunicação interpessoal, comunicação entre pessoas. É a reação do receptor. Então, no processo de comunicação, é a reação do receptor ao ato de comunicação. Houve uma comunicação e o receptor reagiu, permitindo que o emissor saiba se sua mensagem foi ou não compreendida por esse receptor. Ou seja, é um ato do receptor que permite que o emissor saiba se ele entendeu ou não. Feedback, gente. Feedback. Parte da saída, receptor, retorna para a entrada, emissor, de modo que a entrada saiba se houve entendimento ou não da situação. Ok? Feedback. Agora, eu trouxe lá da gestão pública. Veja, administração pública, gestão pública. São dois conteúdos muito correlacionados. Estava perdido lá. Infelizmente, foi uma falha da banca deixar solto competência interpessoal lá em gestão pública, quando, na verdade, deveria trazer para cá, para dentro. Desculpa, não é comunicação interpessoal, não, é competência interpessoal. Então, eu trouxe para cá e vamos discutir um pouquinho sobre competência interpessoal. Pensemos da seguinte maneira, pessoal. O que é competência? Competência é a capacidade. A capacidade que alguém tem de entregar um resultado, de agregar valor, de ter um desempenho superior, enfim, de ter resultados satisfatórios daquilo que se espera que se faça. Então, capacidade de. E aí tu tem o interpessoal, entre pessoas. Capacidade de lidar com as pessoas. Tá? Então, competência interpessoal é a capacidade que eu tenho de lidar com as pessoas. E entre as palavras que estão aqui, nós temos que pensar que para eu poder lidar com as pessoas, algumas coisas são necessárias. Primeiro, uma clara compreensão do que eu sou, de como eu me sinto, de quais são os meus anseios, quais são as minhas necessidades, quais são os meus sentimentos, o que me gera ansiedade, o que me gera raiva, como eu me comunico, se eu tenho uma boa comunicação. Então, é o autoconhecimento, o conhecimento de si e das suas limitações, conhecimento do meu grau de preconceito em determinados assuntos, de como eu percebo as coisas. Então, a compreensão de mim para permitir que eu compreenda o outro. Então, a competência parte desse primeiro posto. Uma segunda coisa é compreender o outro. E aí, a ideia é de ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro e saber que o outro também tem a sua forma de ser, de agir, de pensar, porque ele é fruto do meio que ele vive e dos valores que ele tem, defende ou foi incorporado ao longo da sua vida. Então, tudo que fala de competência interpessoal é esta capacidade minha de perceber não só o outro, mas o contexto. Estou me relacionando com as pessoas, eu tenho que entender o outro, eu tenho que entender a mim mesmo, mas eu tenho que, sobretudo, entender o contexto, em que situação isso está acontecendo. Se é uma situação de amizade, de deliberação, um happy hour, é uma situação propícia para algumas coisas. Agora, se é uma situação de conflito, de discussão, talvez não fosse propício para aquelas mesmas coisas. Quem tem competência sabe o momento certo, tá? Então, pessoal, em linhas gerais, competência interpessoal passa por essa capacidade acurada. A FCC adora tirar esse conteúdo lá do livro do Robbins, Steve Robbins, e é o que eu trago para vocês e tem até questões sobre isso. Eu separei rapidamente aqui para vocês, dizendo o seguinte, que competência interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente com as relações entre pessoas, interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades delas, de compreender as pessoas, de saber o que elas pensam, o que elas querem e tentar, tanto quanto possível, adequar a necessidade de cada uma dentro do contexto. Ali depois diz, a competência, componentes da competência interpessoais assumem importância capital, que é a ideia da percepção, o meu refinamento perceptivo, de perceber as coisas, de perceber as situações, de entender, de contextualizar. E a habilidade, propriamente dito, de colocar isso em prática.
Envolve autopercepção, autoconscientização e autoaceitação do que sou e dos limites que tenho. Enfim, essa frase separada aqui é bastante importante. Competência interpessoal, portanto, é resultante da percepção acurada, refinada, realística das situações interpessoais e das habilidades específicas comportamentais que conduzem consequências significativas no relacionamento duradouro e autêntico satisfatório para as pessoas. Há que se saber que tudo que eu julgo, todo o meu posicionamento, toda a minha maneira de ser, de entender e reagir e fazer, tem a ver com meus mapas mentais. Como eu concebo o mundo, os significados que eu dou, os valores que tenho, as crenças que eu tenho, os estereótipos que eu faço, a minha experiência de vida, as minhas motivações, as minhas expectativas, as minhas emoções, as minhas frustrações, tudo isso faz parte de mim que pode me ajudar ou me atrapalhar na competência interpessoal, ok? Muito bem. Por isso, então, para finalizar sobre competência interpessoal, tem aqui uma lista de 5 coisas que nós temos que saber que o líder não, mas alguém que queira desenvolver a competência pessoal tenha que ter. Conhecer suas próprias emoções, lidar com as emoções dos outros e com as suas, saber se automotivar, de motivar-se e automotivar, motivar o outro, saber a situação como a gente falou, reconhecer emoções nos outros, e a empatia é importantíssimo para isso, lidar com relacionamentos, saber lidar, saber dar um passo à frente, saber dar um passo atrás, saber entender todo o cenário, ok? Vamos resolver uma questão aqui então. Prova da FCC, TRT, terceira região, acho que é Minas Gerais, é um requisito essencial da competência interpessoal nas organizações, requisito essencial da competência interpessoal. O desenvolvimento da autopercepção, opa, gostei, desenvolvimento da autopercepção é um requisito, claro, como base da percepção das situações interpessoais, quer dizer, a autopercepção como base da percepção de todo o cenário e das pessoas que estão lá. Gostei, vamos ver as próximas. Conhecimento aprofundado das teorias sobre comportamento humano. O meu tio que está lá na estância, lá no interior, na fazenda, ele tem tremenda capacidade de relacionamento, gente boa, respeita, escuta, considera. O meu tio não conhece teoria nenhuma, mas tem a prática, tem a competência. Competência é quem entrega, e ele tem essa capacidade. Competência é quem entrega, quem tem capacidade. O meu tio tem esta capacidade de relacionamento, de competência interpessoal, sem nunca ter frequentado os bancos escolares. Que papo é esse, então, de conhecimento de teorias? Não é tão necessário, não é requisito essencial. É importante? Óbvio que é importante, mas requisito essencial, como a questão que é? Não. Uma longa experiência em RH. Olha, para tu ter competência não precisa ser da RH, pode ser do marketing, pode ser de outras coisas, pode ser um médico, pode ser um engenheiro, não importa a tua experiência, não é um requisito essencial. É importante? É. Essencial? Não. Formação completa? Claro que não, né, pessoal? E longa experiência em RH e avaliação de desempenho? Também não. Questão fácil, alternativa A. Mais uma questão aqui, FCC, TRT também, terceira região, Minas Gerais. Competência interpessoal é a habilidade de. Olha de onde é que está vindo a questão do Robbins. Competência interpessoal é a habilidade de utilizar o poder do conhecimento. Poder do conhecimento, um guru, para fazer as pessoas se comportarem de acordo com os seus objetivos. Não é o conceito. Poder do conhecimento. Competência não é só conhecimento, é a habilidade e a atitude. É a capacidade de, que não é só conhecimento. Conhecimento é uma coisa teórica, tem que ser aplicado. Separar claramente os aspectos emocionais dos aspectos técnicos nos conflitos, procurando neutralizar os primeiros, que são os emocionais, neutralizar aspectos emocionais e ressaltar os segundos, ressaltar os aspectos técnicos. Isso é competência interpessoal, ressaltar os técnicos, neutralizar os emocionais, nada a ver, né, pessoal? Ok, fora. Resolver os conflitos de percepção interpessoais, resolver os conflitos usando técnica de brainstorming. Brainstorming é como se fosse o quê? A chuva de ideias de tal. Não, não é assim. Competência interpessoal não é essa coisa toda, é saber lidar um a um com muitos, né? E aí,
envolver todos no processo de decisão por meio de processos de gestão participativa. Olha, a gestão participativa tem a ver mais com a organização, com liderança, mas não é o conceito. E aí tu vai para a letra E, Stephen Robbins, que fala que competência interpessoal é a habilidade de desenvolver acurada percepção da situação, de suas variáveis importantes da situação e suas respectivas inter-relações. Gabarito, letra E. Ok, pessoal? Vamos só uma breve pausa aí e já vamos para falar de planejamento estratégico, estrutura organizacional e todo o resto do conteúdo, tá? Um abraço.